Fala aí pessoal, está começando agora mais um episódio do podcast Filmes Clássicos. Este tem a numeração 227 e a gente vai tratar da carreira e da vida de um cineasta francês muito importante, principalmente para o chamado realismo poético francês, que depois irá influenciar inclusive um dos movimentos mais conhecidos e celebrados da sétima arte, que é a Nouvelle Vague. A gente vai falar aqui dos 4 únicos filmes que fez o cineasta Jean Vigo. Teve uma carreira muito breve, morreu logo depois de concluir o seu último filme, O Atalante, que talvez seja o mais famoso deste grupo, mas a gente vai falar antes de A Propósito de Nice, Tari ou A Natação, Zero de Conduta e fechando, como eu falei, com O Atalante. Galera, se você quiser ouvir mais episódios do PFC, procura a gente no seu agregador de podcast ou vai no Spotify. Você pode encontrar também nosso canal no YouTube, procure Podcast Filmes Clássicos. Lá tem lives, outros vídeos que a gente gravou e a gente costuma publicar os episódios por lá também. Se você quiser entrar na nossa comunidade no Facebook, procura Alexandre Cataldo ou Fred Sanjuro, porque a comunidade é oculta, então você tem que pedir acesso para ingressar. Não esquece de dar likes nas nossas redes sociais, avaliar a gente no iTunes e também no Spotify, que agora você pode dar umas estrelinhas para o canal e pode também deixar comentários se quiser falar diretamente com a gente. E por fim, você pode acessar nossa página oficial filmesclassicos.com.br. Galera, começando mais um episódio então, vamos começar o papo. Eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo, Alexandre Cataldo, direto de Blumenau. Fala aí, Oi, Santa Fred, Catarina. tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. E aí, estamos trazendo um convidado que não vem aqui desde 15 de junho de 2020, certo? Quando fez com a gente Limite. Pedro Bizelli, seja bem-vindo ao PFC mais uma vez. Casa é sua. De São Caetano do Sul. São Caetano. É uma cidade que é tamanho de um bairro de São Paulo, né? Isso, mas já teve Forte, vice-campeão brasileiro. Já foi, então, o pessoal fez um time aí em 2002, foi até 2000, né? Que ele foi vice-campeão. 2000, na verdade. Perdeu pro Vasco. Ano 2000. Isso aí. Mas eu não morava aqui, né? Eu moro aqui há 5 anos. Né? Ah, legal. Você é de onde? Eu sou de São Paulo. São Paulo, né? Capital. Aqui é quase São Paulo capital, né? Você pega um coletivo, né? Um trem, você tá a 20 minutos do centro, do Marco Central, vai, da Praça da Sé. Então é como se fosse um bairro, na verdade é uma cidade até mais próxima do que boa parte dos bairros de São Paulo. Porque a cidade é muito grande. Beleza, tá aqui para fazer então filmografia do Jean Vigo. Jean Vigo, que são 4 filmes. Não é muita coisa, né? Esse é fácil, mas muito importante. Muito importante, é um baita do cineasta. Cineasta que tem o seu nome escrito aí no realismo poético francês, né? Inclusive um dos filmes dele é muitas vezes lembrado como o marco inicial, né? E certamente influência para Nouvelle Vague, né? Década de 50 e 60. Basta dizer, né, que um dos filmes também pioneiros da Nouvelle Vague, né, Os Incompreendidos, do Truffaut, né, Os Incompreendidos, é claramente uma inspiração num dos filmes do Jean Vigo, né? Que é o Zero de Conduta, que é um dos que a gente vai fazer aqui. Então, vamos começar, Alexandre, que eu tenho certeza que você está preparado para mandar aquela bio do Jean. Do Jean Vigo. Vamos lá. Você me pediu, eu preparei. E foi bom fazer esse mergulho, porque confesso que é daqueles caras que a gente sempre escutou falar. Tem toda uma mitologia em torno daquele nome.
mas a gente não, eu pelo menos nunca tinha lido muito sobre a vida dele e tal, só aquela noção geral de que é uma referência, né? Uma figura de referência e que morreu muito jovem, né? Mas eu acho que no caso dele, mais do que de outros até, é importante saber um pouquinho da história dele, história pessoal dele, porque isso impregnou um pouco ali o que ele fez, né? Que foi muito pouco, né? Uma vida breve, morreu com 29 anos. Todos os seus filmes e curtas somados não chegam a 3 horas, mas carregam muito da personalidade dele. Né? 3 horas poderosas, né? Ele nasceu em 1905 em Paris, né? Filho de um pai. Essa figura paterna é fundamental aí no que se transformou o Vigo, né? O pai dele era um anarquista, um militante mesmo, anarquista, chamado Eugène Bonaventure Vigo, que ele era um militante e, como tal, né, ativo, tinha um nome de guerra, Miguel Almereida. Quase Almeida, hein? Miguel Almereida, quase seu parente. O fato é que, com o tempo, o Almereida ele acabou mudando um pouco a atuação dele. Ele se tornou dono de um jornal, editor de um jornal chamado La Guerre Sociale, a Guerra Social, né? Um jornal de cunho mais pro socialista e com um viés pacifista ali na época da Primeira Guerra, né? No momento em que tinha todo um embate na França entre aceitar ou não os termos de um acordo de paz com a Alemanha, né? Tinha os nacionalistas ferrenhos naquela coisa de derrotar sem concessões a Alemanha, e outros queriam uma paz já em 17, ali um pouco antes do término da guerra, e ele escrevia sobre isso no seu jornal. Ele adotou então um viés de aceitar os termos, né, para encerrar mais cedo a guerra, e mexeu ali com gente raivosa, né, da outra corrente. Acabou sendo denunciado como traidor da pátria, aquela coisa toda. Nunca teve um processo oficial, ele simplesmente foi preso por conta disso, e um belo dia apareceu morto, enforcado com os cordões do sapato na cela, né? Versão oficial, suicídio, né? Mas as pessoas próximas a ele... Suicídio com um cadarço de sapato, né? As pessoas... Exato, as pessoas em torno dele tinham certeza, apesar de não poder provar, que ele tinha sido morto, né? Ele tinha sido morto porque ele era um cara perigoso com as palavras, escrevia artigos, continuou... Incomodava muita gente, né? Continuou se manifestando mesmo da prisão, né? E o Jean Vigo, o filho dele, com 12 anos, né? Parece que eles tiveram a certeza, inclusive, de quem foi a pessoa que matou o pai. Então, assim, não havia dúvidas para ele. Essa sombra pairou ali sobre a adolescência do Jean Vigo, né? E com uma agravante, né? Essa corrente de acreditar que o pai tinha sido um traidor acabou ainda respingando para ele, né? Como filho, ele precisou esconder o sobrenome. Nenhuma escola de Paris de ensino médio, a escola ali da idade dele, nenhuma escola aceitava ele, né, com aquele sobrenome, filho de um traidor, aquela coisa. Então ele acabou indo para outras cidades da França, em internatos, estudar internatos, e ele passou 7, 8 anos pulando de um para outro, e inclusive essa vida de internato, um específico, vai ser a base desse filme que você citou, que o Truffaut depois vai ter toda a inspiração, né, que é o Zero de Conduta. Isso. Além disso, além dessa tragédia pessoal e tudo mais, ele era um cara que tinha uma saúde precária, né? Ele já ali em torno dos 20 anos, ele
já estava diagnosticado com tuberculose. Ele ficou anos lutando com a tuberculose e os problemas que surgiam disso, né? Então, até por conta disso, ele desse isolamento forçado, tanto pela doença quanto por ter que viver meio escondido, né, da sociedade, ele acabou fugindo para os filmes, né? Algo muito comum aqui quando a gente fala de vários diretores, né? Segundo o Truffaut até diz que ele foi o primeiro caso de um cara que transformou a cinefilia numa vocação, né, de diretor, né? Que depois seria o caso de vários ali da própria Nouvelle Vague, O próprio Truffaut, né? principalmente, né? Sim. Então, vem daí essa sua paixão pelo cinema, dessa aproximação com a cinefilia, né? E num desses sanatórios, ele vai acabar conhecendo uma outra paciente chamada Elizabeth Lozinska, né? Que seria então a esposa. Ele casaria com ela, né? Casou em 1926, quando tinha 21 anos ele casou com a Lidu, né? Era o apelido dela. Também morreria de tuberculose, né? Acho. Mas bem depois ali. Mas com o bônus, né, de que o sogrão, né, o pai da Lidu, deu para ele um dinheiro, dizem que era equivalente a $250, suficiente para ele comprar uma câmera, com a qual ele conseguiu daí fazer o seu primeiro documentário, né, o primeiro curta, que é A Propósito de Nice, né, A Propos de Nice, em 1930. E aí eu não sei se vocês têm algo a acrescentar sobre... Não, eu diria o seguinte, como a gente fez o episódio do Anthony Mann com John Alton, né? Onde a gente pegou um recorte da filmografia do Mann que ele fez com o John Alton, aqui a gente pode quase que dizer que é um episódio também Jean Vigo, Boris Kaufman, né? Sim. Que é o fotógrafo que vai fazer os 4 filmes que a gente vai comentar aqui com ele. Era um cara que era irmão do Dziga Vertov, né? Uhum. Famoso cineasta russo. Eram 3 irmãos, né? Parece que tinha um outro também. Tinha o né? Mikhail Kaufman, o Boris e o Dziga Vertov. E que o Mikhail era diretor também. Mas o Boris Kaufman, ele é o cara que eu acho que vai ser importantíssimo para ele, né? O braço direito dele, evidentemente, para fazer esses filmes, mas sobretudo nesse primeiro filme, né? Porque nesse primeiro é mais do que apenas o diretor de fotografia. Né? Ou sim, câmera, ele é um dos diretores, né? E a gente não pode deixar de olhar A Propósito de Nice e não pensar um pouco no Um Homem com a Câmera, né? Do Vertov. Sim. Só deixa eu aproveitar, já que você falou no Boris Kaufman, só mais uma coisa curiosa e interessante, claro, porque o Boris Kaufman, para quem não lembra, ele teria, dá para dizer, quase uma segunda carreira em Hollywood, depois nos anos 50, fez 60. Com Lumet, filmes com Kazan, Sindicato de Ladrões, Os 12 Homens e uma Sentença. E o Lumet, em 2007, quando recebeu um Oscar honorário, no seu discurso de agradecimento, ele citou a influência do Jean Vigo. Ou seja, o ciclo se fecha, né? A influência acabou chegando de alguma maneira no Vigo, no Lumet, né? E dá para dizer que é um tentáculo assim de influência do cinema do Vigo também em Hollywood, né? Porque na Nouvelle Vague a gente já sabe, você ainda vai falar mais disso, mas na verdade, onde tem um cineasta atípico, um cineasta que rema contra a maré, né? Que tem uma marca muito pessoal, a gente vai sempre poder lembrar de quem começou um pouco isso, né? A turma do surrealismo, né? Que inclusive a gente está ainda produzindo o segundo episódio aí do Buñuel para ir ao ar em breve, que também não dá para negar uma relação, né, desse tipo de cinema, né? O próprio Vigo, quando foi apresentar o A Propos de Nice, eu acho que na segunda exibição do A Propos de Nice, num evento lá, ele foi fazer uma apresentação, só que na véspera ele tinha assistido O Cão Andaluz. Ele ficou
ele ficou tão entorpecido pelo Cão da Luz que ele, na apresentação do A Propos de Nice, ele só falou do Cão da Luz, ele não falou ele esqueceu o filme dele. Então as coisas de alguma maneira se relacionam, né, as cabeças daquele momento ali, né? Mas vamos lá, diga lá, desculpa a interrupção, gente. Eu ia só colocar uma coisa que você falou, né, dessa relação com a vanguarda russa, né, via o diretor de fotografia, que também foi o diretor, né, do primeiro filme, né, do primeiro documentário. Mas eu vejo relações também como se fosse realmente, né, aquele filme do Dziga Vertov com aquele filme do René Clair, o Entreato. Sim. Que mistura um pouco, né, que essa coisa de linguagem meio de vanguarda, meio documentário, de mostrar a cidade, porque de repente ele está mostrando, né, e ele coloca um elemento ali, uma coisa meio jocosa, uma coisa meio até meio surrealista, né, você acha que vai ser um documentário, mas ele coloca uma brincadeira, uma coisa que não dizia aí. É aí que eu acho que é a diferença, né? Eu comparei com O Homem com a Câmera, e você lembrou muito bem do Entreato, que acho que aqui, nesse filme aqui, você tem esse tom de ironia e de deboche que os outros não têm. Então, assim, ao mesmo tempo que ele está fazendo um desses documentários, entre aspas, travel log, que eles chamam, né? Tipo de registro turístico da cidade, ele está colocando um alto teor de deboche, de ironia. E ele coloca também essa questão de contrastar o lado turístico ali e frequentado pelos ricos da cidade, em contraste com as favelas que tem na cidade, não é o lado B ali, dos pobres e tal. Então ele faz muito bem essa junção de coisas. Eu até já me acuso aí que, assim, não sei nem explicar de uma maneira racional porquê, mas é o meu trabalho do Viggo preferido, A Propos de Nice. Eu já vi diversas vezes, gosto demais, mesmo sabendo a importância do Atalante, a importância do Zero de Conduta, e gosto deles também, gosto de todos, mas o A Propos de Nice para mim é um deleite e curtinho, né? 20 minutos, 21 minutos, justamente por essa mescla do documentário, né? Muita coisa, inclusive com câmera escondida. Sim. Né? Câmera escondida e às vezes não tão escondida assim, ou nada escondida, bastante invasiva, né? As pessoas lá naquela promenade, as pessoas lá lendo o seu jornal e ele quase entra com a câmera assim entre o jornal e a pessoa, uma coisa assim que as pessoas olham meio assim, que diabo é isso, né? Esse cara no carrinho, na cadeira de rodas, sendo empurrado ali, o Boris Kaufman, provavelmente, né? Acho que o Boris Kaufman não teve essa sacada, né? Não seria uma coisa dele, né? Essa coisa meio tirando uma onda, né? Meio jocosa, né? E improviso também, né? Porque até o próprio Truffaut, acho que você viu, né, Catal, aquela entrevista, né? Que o Truffaut ele fala uma coisa que ele resumiu bem para mim, né? Que ele fala que o Jean Vigo, apesar dele estar inserido nessa cena de vanguarda, né? Do cinema de vanguarda, porque o pessoal, os filmes deles não faziam necessariamente sucesso, né? No começo ali ninguém projetava nenhum fez, né? Todos foram fracassos de ou banido ou fracasso. Alguns descobertos anos e anos depois, né? Redescobertos. Né? Redescobertos. Mas ele fala uma coisa que é verdade, porque você vê aquela cena surrealista e de vanguarda, principalmente do cinema francês daquela época, né? Aí tem esse filme que eu citei, né, do René Clair, tem aquele filme do ai caramba, agora fugiu do... Tem outros filmes, né? Tem o Berlim Sinfonia de uma cidade. Não, mas francês, o Jean Cocteau, aquele do poeta, qual é o nome do filme? Do Poeta. Sangue do Poeta. Aí ele fala assim, o Jean Vigo, ele tá inserido nessa cena desses filmes, só que ele, até por ter o Boris Kaufman e outros, né, e ele mesmo tem esse passado, né, do cara que descobre sua vocação vendo filmes, ele domina mais o métier, né, ele é mais um cineasta do que um cara das artes plásticas ou... Sim. Um escritor que tem uma ideia na cabeça, né, e usa o cinema como aí uma forma do cara se expressar, mas não necessariamente ele ter essa formação, essa vocação de cineasta.
esse tipo de filme, né, os city filmes, né, o Travelogue, como o filme de uma cidade era super comum. Quando você para pra pensar, você começa a listar, tem vários tem e até vários. brasileiro, até né? no Brasil, é isso que eu ia falar. Exato. São Paulo, Sinfonia de uma Metrópole, não é isso? Acho que é o brasileiro. Tem É isso filme aí. do Mizoguchi lá, o Tokyo March, não é? Isso. Enfim, tem diversos filmes, mas esse, sem dúvida, tem esse toque aí que eu acho que é sensacional, que é da sátira, né? Da sátira. O Viggo, ele dizia que era um ponto de vista documentado, né? Exato. Então ele colocava o ponto de vista dele à medida que ele estava documentando a cidade de Nice, né? Ele não tinha interesse em ser realista, né? Sim. Nesse documentário, mas trazer uma relação entre o real e a visão dele, né? Você vê assim, tem umas sequências no filme onde isso fica muito claro, assim, logo de início, né? Que parece que até a intenção deles era filmar num cassino, só que eles não conseguiram permissão para isso. Aí eles substituíram isso por uma sequência que eu achei muito interessante e que vem de cara no filme, né? Nos primeiros minutos, que ele coloca um trenzinho de brinquedo e do trenzinho vem 2 bonecos, né? Um casal de bonecos. E eles estão em cima de uma mesa uma roleta, de roleta, né? De cassino. E aí vem aquele tipo rodo, né? Que o croupier usa, não sei o nome daquilo, para pegar as fichas, para puxar as fichas e puxa eles, né? Acho que puxa a mulher cai no chão e o rodo... Ele passa o rodo, né? Nos turistas ali que estão chegando início. Quer dizer, a ideia ali é muito clara, né? Os caras vêm para essa cidade para ser sugados pelo cassino, né? Para serem enganados pelo cassino, vamos dizer assim. Porque... Alguém que analisou, agora eu não lembro desses documentários que a gente vê, leituras, mas a estrutura do filme, mais ou menos em 3 ou 4 partes, né? A primeira seria essa... Bom, a primeira de todas, uma apresentação básica da cidade, que até acho muito interessante para a época, aquelas imagens aéreas ali. Eu fiquei me perguntando como que ele faz aquilo, né? Ele tava com drone, né? Eu acho que eu deve ter usado aquele aviãozinho lá que ele filma. Tem um momento que tem um avião, um hidro... Como é que chama? Sim. Hidroavião. Hidroavião na praia, assim. Deve ter usado um negócio daquele, né? E as câmeras eram aqueles caixotes, né? Aqueles quadrados. É uma apresentação meio assim, neutra, geográfica do local, do espaço, né? E depois começa aquela exibição da preparação da vida do dia, né? E depois vem aquela vida fútil dos endinheirados, né? Mas ali tem um momento que é a preparação para o dia, né? Que aí também é outra coisa interessante que ele faz, né? Que ele fica criando ali 2 pontos ali onde ele compara a preparação de um garçom que está ajeitando as mesas, botando parasol na orla, né? É um restaurante ali que fica na orla da praia. E ele filma pessoas numa espécie de... Aqui no Rio seria o barracão, né? Das escolas de samba. O pessoal fabricando aqueles bonecos que a gente não entende direito o que é aquilo, né? Para que eles estão fazendo aqueles bonecos? A gente aqui, brasileiro, já desconfia, né? Vai ser um carnaval de rua. E no final ele vai registrar, né? É tipo aqueles bonecos de Olinda. Isso, né? Eu pensei nisso também, né? Aquele carnaval de Olinda com aquelas cabeças grandes e tal. E depois ele vai filmar isso mais pro final do filme, né? Ele vai mostrar isso pra gente. Mas ali ele mostra a preparação do dia que vem a seguir, né? E aí entra nessa situação que o Alexandre falou, né? Que é turistas chegando na cidade, né? Ele começa a registrar pessoas na praia. Nas palavras do Viggo, ele queria mostrar assim algo como o último suspiro de uma sociedade tão perdida em seu escapismo. Faltou dizer, abre aspas, o último suspiro de uma sociedade tão perdida em seu escapismo que chega a te enojar e faz você simpatizar com uma solução revolucionária. Né? Que, de alguma maneira, lúdica, podemos dizer, vai estar no final do filme, né? Porque depois ele mostra o pessoal do bairro pobre, os trabalhadores ali, que de certa forma também vivem do turismo, né? Porque eles ganham dinheiro com os turistas, né? Fabricando comida, ou fabricando as máscaras, ou as flores, aparecem umas coisas lá.
E depois uma grande catarse coletiva, né? Aquele carnaval malucão lá, desfile. Um grande escapismo ali, né? Vários planos ali de um tipo um carro alegórico, né? Com as pernas balançando. Aí o próprio Vigor aparece num plano lá no meio das mulheres. Eu me lembrei do presidente Itamar Franco nesse momento. E a moça que estava do lado dele, né? Lembro, episódio famoso. Lilian Ramos. Lilian Ramos. Ó, esse é o nome dela, é isso mesmo. Ela ficou famosa. Ficou né? famosa por um detalhezinho, pessoal. Mas dessa vez a gente só vê axilas cabeludas. E do Vigor, né? É ele que tá ali naquela zoeira ali. Mas é interessante, eu acho que algo que chama a atenção no filme também é justamente essa questão do ritmo, né? Da montagem e essa cadência com que ele vai colocando os planos e vai contando a história, né? Então, fora esse tom de deboche, de ironia que ele tem a todos os momentos, né? Que eu já falei aí, mas um outro exemplo é o momento lá que ele mostra um sujeito que está sentado numa cadeira de praia, olhando para cima, com a boca aberta. Me lembrou até a música do Raul Seixas, né? Com a boca aberta lá, esperando a morte chegar. E o cara tá com a cara esturricada no sol ali. Aí essa é uma daquelas gags... efeito, né? É uma das gags que aí não é documental, não é câmera escondida, aí é ensaiado. É um setup ali, como essa gag do cara bronzeado na praia. Mas é pra criar essa, né? Pô, o cara tá ali pegando sol até morrer, né? Que coisa estranha. Aí tem a mais famosa, que eu acho que é a da mulher, né? Que a gente vê uma mulher sentada com vários vestidos sendo trocados ali, né? E no final ela tá nua, né? Que aquela ideia ali pra mim é o seguinte, cara, é inútil aquilo ali, né? Ela troca de roupa, as roupas são mais ou menos as mesmas, com cores diferentes, quase tudo a mesma coisa, e no fim é como se ela estivesse nua. Não, e é interessante, começa como um filme meio turístico. Eu comecei a ver esse filme, achei que tinha sido uma encomenda da cidade de Nice, né? Aí de repente aparece uma mulher nua, aparece e fala, não é possível. Ele trabalhava em Nice, né? Acho que ele foi assistente de câmera, uma companhia produtora pequena em Nice. Na verdade, ele tinha ficado num sanatório não muito longe, né, de Nice, que aliás foi onde ele conheceu a esposa, né? E assim, se ele não tivesse tido essa sorte de ganhar o dinheirinho do sogro lá e para comprar a câmera, ele ia ficar lá fazendo esses trabalhos que você falou aí. Ele estava realmente lá trabalhando como assistente e tal. Mas trabalhos bem... Mas ele queria mesmo era fazer esse tipo de documentário. E assim, o que mais me conquista nesse tipo de curta como A Proposta de Nice é aquela coisa assim a propósito de Nice, né? A propósito, desculpa, eu falo proposta direto também. É muito tentador falar proposta. A propos de Nice. A propos de Nice. É aquela coisa que eu defino assim como uma fatia de vida, um naco de vida num tempo específico, quase 100 anos atrás, num local específico. Um recorte. Mas que a humanidade está toda ali, cara. Se você pegar 100 anos e mais 100 para frente, daqui a 200, o ser humano vai estar, porque você vê ali futilidade, você vê trabalho, você vê lazer, a busca do lazer, e isso é uma coisa cada vez mais, né, gritante na nossa sociedade, né? O escapismo de todas as formas, o consumo, você vê lá o pessoal que fica flertando, né? Tem um pequeno momento que o cara fica flertando a moça que está numa outra mesa e ela meio que balança a cabeça negativamente. Quer dizer, as emoções, os sentimentos. Isso é muito, eu acho, particular até da filmografia dele, né? Se você for pensar assim, como ele condensa muito essas histórias universais. Não, Atalante é a história de um casamento, cara. É o casamento de todo mundo. Alguém, eu acho que foi o Truffaut, dizia que ele, até por essa questão da doença dele, apesar dele não ser um cara depressivo e vivendo triste, os relatos dizem que ele era um cara até positivo e com energia, mas que ele
desconfiava que ele não ia durar muito. Então ele queria fazer rápido tudo que ele tinha para dizer, né? Então talvez isso também seja refletido nessa condensação, simplicidade aparente, pelo menos, dos filmes dele, né? Mas que no fundo carregam tanto é que estão aí sendo estudados e redescobertos, e gente fazendo podcast no Brasil. e tem grandes admiradores, né? Vocês citaram o François Truffaut, mas eu vi até um trecho, acho que não tem inteiro, mas um bom trecho de um curta do Lindsay Anderson. Não sei se vocês viram isso, que ele fez em 1953, chamado O Dreamland, que é basicamente uma ideia semelhante, e o Lindsay Anderson diz que era fã do trabalho do Vigo. Ele pega, só que ele faz um registro documental de um parque de diversões chamado O Dreamland, que é uma coisa meio grotesca, assim, né? Tem umas atrações grotescas com coisas de tortura, e ele filma a coisa de uma forma também de um tom semelhante ao que o Vigo faz no A Propósito de Nice, né? Com esse olhar, a câmera com esse olhar mais de deboche, de olhar o grotesco, né? Eu recomendo dar uma procurada em um filminho de 1953 do Lindsay Anderson. Que Lindsay Anderson, que depois também vai dizer que o Zero de Conduta foi inspiração para ele fazer o C, né? Filmaço também. É parecido, inclusive a última cena do C é muito parecida com a Tem uma homenagem, né? Eu tive curiosidade de pesquisar até assim essa promenade dos ingleses lá de Nice, né? E tem muitas coisas que estão bem parecidas. Aquele hotel que aparece girando lá, aliás, foi, como todo cineasta de avant-garde, né, palco de experimentações estéticas. Ele meio que não criou nada, mas ele usa um pouco de tudo, né? De efeitos, de câmera lenta. Eu não lembro se no Nice tem muita câmera lenta, mas ele vai abusar disso no Tarry, no Zero de Conduta. Mas aqui tem câmera girando, os planos né, com a câmera meio inclinada. Tem muita coisa experimental, né? Então tem aquele hotel negresco que aparece lá no começo, a gente já associa ali ao cassino, aquela coisa toda, né? E tem muitos registros de esportes ali, não sei se vocês separaram, né? Tem uma corrida, tem uma bocha, tem iatismo, natação, tênis. Também, Tem de tudo ali, né? Enfim, eu acho um barato, assim, eu gosto bastante. Agora, detalhe é o seguinte, o Boris Kaufman, além desse, ele fez um negócio no mercado de Paris. Exato, né? Ele fez um filme em 27 chamado Le Halles Centrale, que é sobre o mercado Le Halles. Foi o único filme que ele tinha feito, né? E o Le Halles Centrale também você consegue ver aí no YouTube. Que é esse francês. Sobre o mercado de Paris. Né? Sobre o mercado, aquela coisa. Aquela coisa que você já imagina sem ver, né? A madrugada, começam a levantar as portas, começam a chegar os caminhões com as mercadorias. O Ceasa. Isso. Isso aí. Agora, tem uma pequena, uma segunda versão que tem uma pequenininha diferença ali, eu acho que é um pouquinho mais curta, né? O Vigo tinha deixado uma carta para um amigo dele, né, o Jean Painlevé, dizendo que no meio de quando ele estava fazendo A Propósito de Nice, ele se esqueceu de que o filme tinha que entreter, então ele estava meio repetitivo em algumas coisas e não estava muito satisfeito com aquela versão. E daí cortou algumas cenas para a versão que a gente conhece, a versão oficial, mas existia uma versão um pouquinho mais longa que foi descoberta depois nos arquivos lá desse amigo dele, né? Mas é isso. O fato é que o filme foi um fracasso, né? Não fez sucesso. Não é nem que dá para dizer que foi um fracasso, que ele também não tinha uma grande expectativa, só que
não fez muita marola, não. Mas vamos então avançar pro Tarry. Vamos lá. Tarry. Jean Tarry. Todo mundo é Jean, né, cara? É. Jean Vigo, Jean Cocteau, Tarry, Jean... O Tarry. João Carlos Tarry, Jean-Charles-Émile Tarry. Esse aí sim foi uma encomenda pura, né? Da Gaumont, né? Sabe quem que fez essa encomenda para ele? Germaine Dulac, uma diretora aí, já no final de sua carreira, ela assumiu o cargo de produtora da Gaumont, né? E ela estava interessada em produzir documentários, né? E ela viu o A Propos de Nice e gostou do que viu. Então ela chamou o Jean Vigo para dirigir um filme sobre esse nadador, que na época era muito famoso, o cara era olímpico, o cara foi a 3 Olimpíadas, né? Nessa época ele tinha ido a uma só, mas ele iria a mais 2 ainda, foi 28, 32 e 36. Esse cara teve vários recordes mundiais, teve vários recordes franceses. Só uma curiosidade, ele ganhou medalha de prata na Olimpíada de 32, o Jean Tarry, nos 400 metros. Sabe, e chegou um 10º atrás do primeiro. O primeiro era um senhor chamado Clarence Linden Crabb, segundo. Buster. Que depois foi captado por Hollywood para virar o Buster Crabbe lá do Flash Gordon. Também chegou a fazer o Tarzan, o Buster Crabbe. Fazia E um dos seriado. recordes mundiais que o Tarry bateu, ele tomou esse recorde de um outro cara chamado Johnny Weissmuller. Outro Tarzan. Esse é o Tarzan mesmo, né? Ou Mais seja, conhecido como o Tarzan. Ou seja, a coisa tá misturada, a natação e o cinema aí nessas figuras. Isso. Eu achei que esse seria o seu filme preferido, pô. Ele tá, inclusive, o nome dele no Hall da Fama da natação, em Fort Lauderdale. Enfim, ganhou prova no Rio Sena, aí, agora que a gente tá tendo natação no Rio Sena. Grande polêmica de poluição na Olimpíada lá e tal. Ele tinha uma prova lá antigamente, com certeza menos poluída, e ele ganhou 4 vezes a prova lá no Rio Sena. Enfim, o interesse da Gaumont era fazer um documentário esportivo sobre o cara, né? Só que o Vigo transcendeu isso aí, né? Ele faz um curta, né, que tem quantos? 9 minutos? 9, 10 minutos. 9, 10 minutos, que é algo do que você estava falando ali, e o Pedro também chegou a falar, né? Que ele alia todos aqueles recursos técnicos que a gente conhece, que estavam sendo muito explorados na época, né? E casa isso com a performance do Jean Tarry na piscina, né? Então você tem câmera lenta, ele reverte o filme, ele abusa de planos detalhes, né? Tem uma sequência ali que ele filma embaixo d'água, né? Subaquática, eles colocam um tanque, né? Com paredes de vidro. Ele arrumou uma piscina lá em Paris, que existe até hoje, do Automóvel Club, que tem essas janelinhas. É comum, tá? Antigamente, pelo menos, era mais comum. Hoje em dia eu não vejo tanto mais piscinas que tinham um acesso por baixo, na casa de máquinas ali, umas janelinhas, assim, às vezes até por questão didática mesmo, para o treinador poder avaliar o cara, estilo, né? Essa coisa, filmar. Mas usa fusões também, né? Quer dizer, ele usa todo aquilo que o cinema conhece de técnicas ali para expressar ideias e coloca nesse filme, né? Num filme muito pequeno ali, né? De só 9 minutos. Eu não conheci. Desagrado da Gaumont, né? Ela não gostou, né? Porque quando viram o que ele estava fazendo, já era. Eles não gostaram, não era isso que a gente encomendou, né? Porque não é só que o cara transformou quase numa... Você vê que já de cara não tem praticamente nada sobre o Tarry. Ele já de cara vira quase um manual de técnica de natação. Isso. Né, o Tarry falando de técnica, que não era o que a Gaumont queria. E para piorar, daí a pouco começa toda uma brincadeira né, aquela coisa de câmera reversa, reverter o filme, o cara saindo da piscina. Não é bem um filme esportivo, né? Mudou. Aí a Gaumont viu aquilo e falou, aí mandou um outro diretor para tentar salvar o lance. Sabe quem que era esse outro diretor? Jean Renoir. Outro Jean.
Aí, até por causa disso, o Viggo meio que se desencantou com esse projeto. Ele só ficou satisfeito com as cenas subaquáticas. Isso aí ele gostou de ter feito e, claro, né, serviu de quase uma preparação para ele fazer depois no Atalante. Aí você contrata um artista anarquista e você espera que ele faça um filme que seja quadradão. Não, este é Jean Tarry, né? Ganhou vai ser o mesmo erro depois do Nuné, né? Fazendo o Atalante, né? É isso? Não, o Nuné que depois é um empresário que queria fazer cinema e vai contratar ele para fazer o Zero de Conduta. E sim. Depois de todo o problema de Zero de Conduta, ele fala, não, peraí, agora eu vou fazer um filme normal. Vamos tentar fazer um filme normal? Você não escolhe nada, deixa que eu escolho o filme. Depois a gente vai falar disso. Não, porque eu li que no Atalante tinha uma coisa semelhante, que era o Jean Vigo foi contratado para fazer o filme, já tinha um roteiro, ele não gostou do roteiro, mas a forma como ele faz o filme é que é interessante para ele. Então acho que aqui é a mesma coisa. Devia ser um negócio, preciso da grana, beleza, os caras querem me contratar para fazer um documentário. Eu não vou fazer um negócio banal, ele deve ter pensado, o Jean Tarry é o quê? É um nadador, eu vou investigar o que faz ele o Jean Tarry, que é o quê? A técnica de natação dele, né? Então vou fazer um filme sobre a sua técnica. Eu acho um filme, pra gente agora olhando, né, com o passar do tempo, é muito mais interessante do que ter visto um documentário quadradão sobre o cara. Sim. Né? É um pouco, assim, eu diria que é um pouco esquisitão e grotesco, assim, até a questão da natação, pela própria passagem do tempo, hoje em dia é quase risível. Sim. A própria técnica dele, né? Até os tempos dele, você vai ver os tempos de recorde mundial dele, são tempos que... O garoto de 11 anos deve bater aí, né? Escolinha. Isso. Mas, claro, quase 100 anos atrás. E aquela coisa, na época não usavam óculos de natação, umas sungas esquisitas, enfim... Toda uma coisa esquisita, assim, né? Mas ok, é da época. Mas também essas técnicas aí, hoje em dia, já são meio patéticas, assim, algumas coisas de fusão, assim, a gente já acha graça, né? Mas, enfim. Ele já é bem humorado, o curta, né? Ele fica mais bem humorado ainda pra gente. Eu acho, não sei. E aquele final lá que ele faz uma fusão, ele sai da piscina, volta, né? Aí funde pra ele de cartola e de casaca, casacão, e ele sai andando por cima da água ali, né? Então, é um dos planos que ele usa fusão ali, né? O cara sai andando na água como se fosse Jesus Cristo ali, andando por cima da água, né? Sim. Mas se fosse hoje, ele seria o equivalente ao Florent Manadou, um nadador mais famoso da França. A propósito, aliás, ele tem vários títulos, variações de título, né? Eu conheci muito tempo atrás como Tarry campeão de natação. Aí eu vendo no YouTube hoje tá lá Tarry ou a natação. Ou a natação, achei um título estranho também. Estranho, né? Mas aí o original é Tarry Roi de l'eau, né? Rei da água. Rei da água, isso. Mas é um filme que eu não conhecia, né? Era o único que faltava para completar. Eu também não, e na minha ingenuidade achei, nossa, o cara inventou um sistema de... Depois eu entendi que era uma câmera que você podia, né, através do vidro, filmar a água. Botaram a câmera basicamente num tanque, né? Essa foi a ideia que eu tive ali. Pois é. Mas assim, eu acho que essa... Aí que tá, por mais atípico que seja, né, uma encomenda e tal, um negócio curtíssimo, né, 9 minutos, ele mais uma vez ele mostra uma capacidade de transformar uma coisa que é banal, né, em algo fantástico quase, assim, né, como ele fez num travelogue, podia ser um travelogue mais um, né, daquela época, tinham tantos, aqui um documentário sobre um carinha lá, podia ser também algo banal, alguém nadando, um nadador, grande coisa. É divertido, né? Ele faz uma coisa diferente. E assim como eu acho que ele vai fazer nos outros 2 filmes, os mais famosos dele. Que aí, não sei se vocês já querem passar para eles, que aí seria o Zero de Conduta. Né? Sim. Vamos lá. Podemos passar. Ele ficou um tempinho, né? Sem filmar, quase 2 anos.
ou 2 anos. Para você ver uma carreira tão curta, ainda o cara passa 2 anos sem fazer nada, é estranho, né? Mas ele... até assim, pouco tempo depois, no obituário dele, ele era apresentado como um iniciante promissor, né? Ele não chegou a ser famosíssimo ou ser considerado um diretor propriamente, muito menos um diretor de sucesso, né? Até porque não obteve nenhum, né? Então ele só conseguiu fazer esses 2 filmes dele por causa de um golpe do destino, né? Até estava vendo um documentário que tem naquela edição da Criterion, não sei se vocês chegaram a ver. Não. Teve... foi na verdade por causa da paixão por corrida de cavalos de 2 sujeitos, né? Tinha um amigo lá, que também era ator, né? Produziu também, que era o René Lefebvre. Esse René Lefebvre chegou a ter cavalos, então vivia em hipódromo e tal. E um belo dia ele, para voltar do hipódromo, que é um pouco afastado lá para Paris, ele pegou a carona com um cara. E tinha um outro cara nesse carro, que era um amigo, também amigo desse cara que estava dando carona para eles. Então ele veio com esse cara que ele conhecia de vista, só que também era proprietário de cavalo, chamado Jacques Louis, né? Jacques Louis Nunet, né? E aí o Jacques Louis Nunet aproveitou, sabendo que ele era ligado com o cinema, que ele gostava muito de cinema, mas ele não era um empresário, ele perguntou que ele queria produzir alguma coisa e tal, só que ele tinha uma visão muito crítica do povo do cinema naquela época, né? Roteiristas, achava todo mundo muito estúpido, careta. Então ele perguntou pro Lefebvre se ele conhecia alguém diferente, alguém, né, que podia fazer algo inovador, né? E também, por outro lado, ele achava que ele tinha uma grande sacada que ninguém tinha percebido, esse Nunet, que ele via uma lacuna na produção de médias metragens, né? Então, daí surgiu a contratação do Vigo para fazer um filme de ali em torno de 40 a 50 minutos. E aí o Vigo pegou algo muito pessoal dele, talvez o filme mais pessoal dele, né? Talvez Sim. Não, com certeza o filme mais pessoal dele, porque tem muito a ver com 2 coisas, com a infância dele própria, a adolescência dele própria em reformatórios, e com a questão do pai anarquista, né? Né? Cuja morte, né, foi em função disso, inclusive, e influenciou tanto ele, né? Ele faz aqui o filme mais anarquista, né, da carreira dele, sem dúvida nenhuma, né? Porque, apesar dele dizer que ele não colocava essa visão anarquista nos filmes, né, meio papo furado, porque todos têm, aqui de alguma maneira. É o caso, todos têm de alguma maneira, né? A propósito de Nice é uma visão anarquista, mas ele não filma o anarquismo, né? Ele aborda aquele filme como um anarquista, vamos dizer assim. Mas aqui ele utiliza essa burocracia, vamos dizer, do sistema educacional francês para servir de alvo, né? Do ataque dessas crianças que se rebelam contra essas formalidades, né? Essas obrigações desse tipo de empreendimento, né? Educacional, né? Então é um filme interessante, já tinha visto também, né? Muito tempo atrás, e como você falou aí, é baseado na experiência dele. Inclusive, se você olhar para os personagens, né, aqueles 4 meninos principais, que agora não vou lembrar o nome, né? Colan, né? Tinha o Colan. O Colan, Tabar, Gruel e tem mais um. Eu não sei falar. Acho que é Cossá, Bruel, o Colan. O Tabar. E o Tabar. Os 4 são inspirados. Na verdade, os 3 são inspirados em pessoas que ele conhecia, em meninos que ele conhecia. E o Tabar é o espelho dele mesmo, Jean Vigo, né? Tem uma certa controvérsia sobre isso,
né? Alguns dizem que, na verdade, o Vigor está um pouco distribuído na personalidade daqueles. Porque o Tabar do filme é aquela figura quase do romântico que morre cedo, meio doente, sempre meio afastado, cabelos longos. Mas meio que a fisionomia dele próprio, né? Do Jean Vigo, e essa questão da doença é dele, né? Mas se você olhar essa questão anárquica aí, certamente tá nos outros meninos também, né? Mas os nomes, inclusive, são nomes de colegas realmente no reformatório de Milhaud, onde ele passou um tempo. Tem até entrevista com o Cossat Real, né? Sim. E ele diz que Bruel era um outro colega deles. Muitas situações do filme, inclusive nome de professores também, professor de ciências ou de química, senhor Viot, aquela coisa dos garotos se escondendo no banheiro para fumar, questão de ter feijão quase todo dia, enfim. E eu não sei se é lenda também, mas dizem que os adultos ali, os guardas, não são guardas, né? Na verdade são professores, mas são inspirados em guardas que eram da prisão juvenil Le Petit Roquet, que era a prisão onde o pai dele passou um tempo, né? Isso. Uhum. E outra é que ele trabalha só com amadores, né? E na maior parte os garotos eles foram para a rua, lá para um determinado parque, lá para... Aí o Vigor chegou a falar assim que ele ficava extremamente confortável fazendo aquilo porque ele morria de medo que achassem que ele era um pedófilo indo atrás dos garotos. Mas ele tá... É bem possível, né? Foi o que eu pensei quando eu vi a notícia, a informação de que ele ia no parque atrás dos garotos. A primeira coisa que eu pensei era isso. Aí ele falou que ele também tinha essa consciência de que estava se arriscando, né? Inclusive ele bota, né? É isso que eu ia falar. Fala aí, tem uma cena ali que é uma pedofilia do professor. Outro, eu, inclusive, não tinha notado isso na primeira vez que eu vi o filme, né? Agora revendo, falei, nossa, tem umas... É pesado ali. Umas e a famosa cena, aquela ali, em que... A cena, quem não viu o filme, é o seguinte, estão numa sala de aula e vem um professor que dá uma nota para um aluno lá, até o Tabar, e aí o professor faz uma carícia na mão dele. E essa carícia está num plano detalhe, ou seja, ele está usando a linguagem do cinema para dizer que, olha, presta atenção nessa carícia que ela está esquisita. E aí você entende o que é aquilo ali, né? Um professor tentando assediar um aluno. E é nesse momento que ele, Tabar, se eu não me engano era o Tabar, fala para o professor a famosa palavra que qual é, Alexandre, que você postou lá, merda, né? Shit on you. Levo de merda, uma coisa assim, né? Merda pra você. Que aí explica o que é. Na verdade, aquilo ali também é autobiográfico, porque foi uma frase publicada na manchete de uma das edições do jornal do senhor Miguel Almeida, seu xará. O pai dele, né? que no sentido de crítica política, né? Era voltado aos governantes, né? Tipo, não sei qual seria uma tradução livre melhor, mas seria algo como vão a merda. Isso. Mas direcionado a governantes que o jornal dele criticava, né? Atacava e tal. Exato. Mas é um ovinho de Páscoa que ele deixa ali né? Sim. Em relação a algo pessoal dele, né? Até a maneira como ele fala, que é uma espécie de propina, né? Olha, para você a gente vai... você fez essa mancada, mas aí a gente alivia para você, porque você é uma pessoa sensata e tal. E é bem interessante, eu acho, aquele momento ali, porque o Tabar, até aquele momento, ele é mostrado como alguém sensível, introvertido. Eles estão lá tramando lá a revolta... Ele fica afastado, encostado na árvore, só observando de longe, né? Tem uma preocupação já de início, o Tabar não vai voltar hoje não, ele vai amanhã só para a escola. Então ele tem uma situação, ele tem que ser mais protegido ali e tal, e nesse momento você vê que ele tem uma revolta nele também ali, né? Ele vê aquela porra já, aquele tratamento do professor, que aliás, isso foi mais uma das
das razões do filme ser banido, né? Toda essa coisa meio obscena, principalmente aquela insinuação da relação homoerótica entre o... Acho que o próprio Tabar, né? O Tabar e o Bruel, né? Que realmente depois... Eu sei lá, eu não fico dando tanta atenção para essas coisas. Depois eu fui até rever as cenas do filme alusivas a isso, e é bem claro que ele quer passar ali para nós, né? Quando eles voltam daquela excursão, vem a turma, tá chovendo, né? Volta o professor sozinho, depois voltam o professor Huguet, né? O professor gente boa lá, o professor que parece que meio que tá do lado deles, assim, mas também não pode chutar o balde, né? Tem que fingir que ele rasga lá o mapa deles. É lá, é o Jean Dante, né? Dasté, que é o protagonista do Atalante. Aí volta a turma toda, menos os dois. Aí depois vem os dois sozinhos, assim, meio que compartilhando ali o capote, a capa de chuva ali, juntos, assim, em outros momentos, né? Então... Quem pegar, pegou, né? A preocupação do diretor geral, né? Que é o Jean Vigo, mais uma sacanagemzinha dele, né? Mais uma provocação. Ele contratou um anão lá para fazer o papel, né? O tal do... Como é que era o nome do anão? Ele era conhecido lá, esse artista. Mas era um artista anão, Delfim, o anão. Ninguém sabia, na Gaumont ninguém sabia disso, né? Aí quando foram ver o primeiro corte lá, falaram, que porra é essa? Você botar tipo a autoridade máxima da escola ali, né? Não. E aí tem aquela cena em que esse personagem do diretor-geral, ele chama o Tabar, né? E aí fala, o Bruel, ele é mais velho, presta atenção nas coisas que ele, né, tá fazendo com você, faz isso, faz aquilo, e Deus sabe mais o quê? Né, ele tem uma exclamação assim, ou seja, sempre aquele toque de humor também na sua narrativa, né, o Vigor. E vamos falar da sequência mais conhecida no filme, né? Que é aquela cena final, né? Da guerra de travesseiros, né? Das penas. Aquilo ali eu já tinha lido quando a gente fez o Napoleão, né? Do Gans, que seria uma espécie de homenagem à cena que tem no filme também, no Abel Gance. E a cena do Gance é muito interessante porque ele divide a tela em, acho que 9 partes. Então você fica vendo uma guerra de travesseiros também dividida em 9 pedaços ao mesmo tempo e tal, um negócio bem revolucionário para a época, né, de 1927, quando o Napoleão foi feito. Mas é uma cena que todo mundo lembra, né? E ele, de novo, ele utiliza essa questão da câmera lenta, né? Tem até um desfile ali que eles comemoram no final ali. Tem uma procissão, né? Que é uma procissão que lembra até um pouco aquela que a gente vê no A Propósito de Nice, assim, né? Quer dizer, remete àquilo ali. Eu pensei logo naquela. Eu vi os filmes muito próximos, né? Aquilo ali, para começo de conversa, tem mais uma das razões do banimento, que aparece um garoto nu, né? Pelado, né? A gente vê o pênis dele na tela, né? Por uma fração de segundo ali, mas sim. Outra, toda a simbologia religiosa, né, que é usada de uma procissão, né, culminando na manhã seguinte com a simbólica crucificação do professor, que eles amarram na cama, assim, né? Não, e todo aquele ato ali também, né? Imagino como as autoridades olhavam para aquilo ali, né? Porque ele cria um efeito de catarse ali naquelas crianças, botando o colégio abaixo, né? Botando o reformatório abaixo, né? Eles já tinham feito quase uma destruição do refeitório mais cedo, né? Sim. Com a guerra de comida, não sei o que. Mas ali é o... Não diria que é o auge da rebelião, porque em seguida tem outra, né? Que eles ficam jogando as coisas lá de cima do telhado e acabam com aquela... É quase a manhã seguinte, assim, né? Que aí vai ter uma visita oficial de tipo o prefeito lá e tal. Isso, aí eles jogam os troços em todo mundo ali. Uhum. Que é um ato ainda mais desafiador, né? E você repara que naquele evento que está se aguardando ali, tem as autoridades e atrás tem uns bonecos, né? E derruba os bonecos. Como se fosse parte da mesma
né? Como se fosse a plateia ali, né? Como se fossem as mesmas pessoas ali, ou Isso. seja, é um poder de concisão que ele tem, né? De dizer coisas Sim. só com uma imagem ali, né? E de novo um negócio meio surrealista, né? Porque não faz sentido dentro de você filmar uma cena que tem um encontro desse tipo, você botar aqui o que os bonecos estão fazendo ali, né? Não é explicado pra gente, mas a gente entende que a metáfora que ele tá criando ali, né? Sim. E aí tem outras cenas também, não sei se você falou que tem uma cena, acho que é mais no início, que eles estão no vagão do trem e que eles estão fumando. Uhum. As crianças estão fumando, os dois lá que se encontram estão fumando, e aí quando eles saem do trem tá lá escrito, né? Que é um vagão para não fumantes. Não fumantes, Como se verdade. não bastasse a transgressão de crianças estarem fumando, eles estão fumando dentro de um vagão que é para não fumantes. Isso parece até sem querer puxar a brasa para um episódio anterior do Iracema, né, que a gente falou, filme brasileiro, que tem lá a boate lá de beira de estrada cheia de prostitutas quase infantis, né? E tem a plaquinha, né? É a plaquinha proibido menores, né? Proibido. A clientela não pode ser de menor, né? Mas... Essa cena do trem termina com um negócio interessante, aquela fusão da fumaça do cigarro, do charuto dele, sei lá, com a fumaça do trem, né? E tem um outro cara no vagão que eles acham quase que tá morto, né? Que depois eles vão descobrir que é o professor lá que tá chegando lá, o novo, né? O Huguet. Professor Huguet do Jean d'Asté, né? Que é uma figura interessante porque ele conserva o lance do lúdico, né? Apesar de já adulto, né? É o único daqueles ali, né? Os outros todos sisudos, esquisitões. Ele principalmente imita o Chaplin, né? Num determinado momento lá, e fica andando feito Carlitos. Ele planta bananeira dentro da sala, desenha. Planta bananeira, fica perseguindo boca. Mulher na rua, né? Tem todo um negócio que não condiz com o professor, né? E aquele plano, justamente, né, na hora da excursão, né? Quando ele faz essa excursão, aquilo ali, Truffaut chupou total, né? Sim. Como eu falei, Os Incompreendidos é uma homenagem e um filme bastante inspirado no Zero de Conduta, né? E é curioso isso, porque são dois filmes seminais ali pro seu tempo, né? Pros seus momentos de cinema francês, né? Uhum. Tem uma homenagem também no filme Os Esquecidos, né? Do Buñuel, aquela coisa da câmera lenta. No final dos Esquecidos tem uma espécie de anjo também, né? Que remete um pouco àquela cena das penas, né? Bem lembrado. Assim. E o Buñuel também está falando sobre a vida de criança, né? Que era uma coisa que o François Truffaut diz numa entrevista, né? Que ele acha o Zero de Conduta ainda mais raro do que o Atalante para a sua época, porque não se costumava fazer. Você contava nos dedos os filmes que tinham protagonistas crianças, né? Principalmente um grupo de crianças, assim, né? Uhum. Porque teve aquele Senhoritas de Uniforme, mas não eram crianças, né? Esse não conheço, mas... É um filme também de reformatório, só que é de mulheres, né? Sim, alemão, né? E tem uma questão também de homossexualismo ali, entre as mulheres, né? Tem algumas semelhanças, mas não são crianças, né? É um pouco mais pesado esse filme, assim, mais romântico também, né? Uma coisa meio romântica. Que é quase o mesmo tema. Só que é um reformatório mais... As meninas são mais adultas ali, né? Mais adolescentes para adultos. Esse filme, ele foi exibido em abril de 1933 em Paris, né? E não chegou a ser uma Idade do Ouro, né? Que quebraram o cinema todo e tal. Mas vaiaram, né? Mas chocou a audiência, vaiaram e a crítica ficou muito dividida, né? Mas o Jacques Prévert... o Jacques Prévert gostou, né? Aplaudiu de pé, não foi isso? Sim. E aí o filme ficou banido até novembro de 1945, né? Sim, então, sim. Foi retornar muito tempo depois.
Mas assim, teve críticas negativas apenas assim, sem essa questão de valores, mas pela qualidade. Muita gente viu ali um trabalho super precário, questão do som, questão da... E realmente, né, a gente não falou ainda, e é sempre bom lembrar que esse filme foi feito naquele momento do limiar ali da entrada do som, que na França acabou, né, se estendendo um pouquinho depois, né? Nos Estados Unidos desde ali de 27 a gente já tem o som, na França demorou um pouquinho mais. Então você está ainda ali em 32, 33, você vê um som bastante precário, né? No Tarri, eu acho que no Tarri já tinha alguma coisa de falado, eu não lembro. No Propodinice, não, eu sei que é tudo mudo, né? No Tarri tem uma locução, um tutorial de é verdade, gravação, né? É verdade, tem. Então tem, não lembrava. Então, assim, essa questão técnica, pelo menos em relação ao som, realmente procedem as críticas, né? Mas, enfim, também era um momento dar um desconto, né? de novidade, exato. Tem que dar um desconto. Agora, aquele plano da Guerra de Travesseiros com a câmera lenta, é um negócio bastante surreal ali, né? A gente até fica sem entender exatamente aquelas penas ali, parece que tem algo mais ali, não sei, não me parece que são apenas penas filmadas com câmera lenta, me parece que tem alguma outra coisa ali que dá um artificialismo interessante para aquela cena, uma coisa bem onírica mesmo. Não sei se assim, me mexe comigo aquele plano ali, né? Acho que mexe com muita gente, né? Tanto é que muita gente acorda. Tem uma cena, aproveitando, que eu não entendi, né? Até revi, eu não consegui entender que tem uma cena, acho que não sei se é o Bruel ou o Colan, ele vai se encontrar com uma menina. Uhum. E aí tem um objeto que a verdade, eles vivem ali naquele reformatório, e o grande medo, a grande punição deles é não poder sair nos domingos, né? Por mais de uma vez, justamente o título do filme aparece ali quando fala, fulano e fulano, zero de conduta, não vão ficar presos no domingo. E quando o cara pode sair, tem um momento ali que a gente vê eles dois ali, o Colan e eu acho que não sei se é o Bruel, sei lá, eles comentando, falam, você vai ver sua... Dá pra entender que é a namoradinha, né? E eu vou passar o domingo com a minha mãe na cozinha, né? Que ele é filho da cozinheira, o Colan, né? Da senhora Feijões. E aí corta pra gente ver essa cena que você falou. Realmente é um negócio que fica meio deslocado ali. Tem um cara, um adulto ali que a gente não vê, ele tá com um jornal, né? Deve ser o pai da menina, né? E ele tá sentado do lado, parece que ela tá pendurando um aquário daquele redondinho, tradicional, antigo, de peixe, assim. Ela tá pendurando aquilo num fio. Deve ser alguma metáfora aí que a gente não entendeu. Não peguei também. A gente não entendeu, também não entendi. Mas é um momento... Se você ouvinte entendeu, escreva aí pra gente. Vai entrar alguém de sola lá falando, vocês são muito burros e tal. Isso. É válido também. Agora, não confundir com o filme do Vittorio De Sica, Madalena Zero de Conduta, hein? Tem isso também. Madalena fez outras coisas aí. Mas vamos passar pro último aí, o Atalante, que pra mim é o meu preferido, tá? Nessa revisão aí. Se bem que assim, o que mais me surpreendeu na revisão foi o Zero de Conduta. Eu peguei alguns elementos que eu não tinha pego antes, sei lá, ficou mais forte do que... porque a primeira vez passou pra mim como um filme ingênuo, né? Mas não é tão ingênuo, é um filme meio... Não, é bem... potente. Ousado, né? Ousado e tal, né? Pra sua época. Mas, assim, não tem filme ruim, né? Na verdade, né? Você pode escolher um ou outro que não tá longe, né? Não tem muita diferença no fim das contas, né? Todos os filmes, fora o Tarri, que eu acho que não tem o impacto dos outros,
todos os outros têm seu lugar na história do cinema, né? E o Atalante, eu acho que é o maior deles nesse sentido, né? Mas é um desses filmes também que foi muito mal recebido na época, né? Ele sofreu com cortes do distribuidor, mudaram a trilha sonora, botaram músicas mais populares, né? A música é daquele, acho que Maurice Gilbert, né? Aham. Só que mudaram a música do cara, mudaram até o nome, né? O nome eles começaram a chamar de A Chalana que Passa. A Chalana que Passa, que era uma canção, era no título dessa canção popular, Que botaram no muito filme. sucesso na época, que botaram no filme. Na verdade, existem pelo menos 6 versões conhecidas Nossa. desse filme. E a produção, a montagem desse filme toda é uma história conturbada, até por conta da doença do Vigor, que estava nas últimas, estava se aproximando realmente agravando a tuberculose dele. E muito por causa desse filme, né? Alguns chegam a dizer que esse filme meio que matou o Vigor, né? Foi a sentença de morte dele, essa filmagem. Deve ter sido difícil, né? Pelo desafio que é ali, de você estar filmando num barco. E principalmente porque foi um inverno, eles filmaram durante um inverno muito rigoroso, atípico mesmo, como não tinha muitos anos. Tá? Então, ele se expôs muito, tá? Com a tuberculose, ele já estava agravando, já as filmagens foram entre final de 33 e início de 34, e ele trabalhou intensamente, pegando frio e tudo. Dizem que ele teve cena que ele dirigiu deitado na maca, né? Eu li isso. E no final, tem algumas imagens aéreas no final do filme, ou no início, não lembro bem, quem dirigiu. Que ele só deu uma instrução pro Boris Kaufman e não participou, né? Mas falar um pouquinho só da origem, né, da gênese desse projeto, porque é aquela coisa, né, aquele produtor, o Nuné, ele teve um prejuízo tremendo, né, com o dinheiro que ele colocou pro Zero de Conduta, que, o filme foi banido simplesmente, né, ele só foi exibido lá depois em Bruxelas e sumiu, né, como todos os filmes do Vigor, só iria ressurgir no pós-guerra, né, graças a movimentos aí cineclubistas, sempre passando um pouco pelo Henri Langlois, aquela coisa toda. O esperado era que o Nuné, né, vazasse, né, não ia mais querer, mas estranhamente para todo mundo ele esqueceu fácil isso aí e aceitou fazer mais um filme com o Vigor, mas com a condição de que ele escolheria o roteiro, né? E aí ele descobriu lá um roteiro que já estava pronto, escrito por um tal de Jean Guinet, né, sobre as barcaças. Essas barcaças, inclusive, era um tema que na cultura, músicas e tal, estava em voga. Tanto é que tinha essa música de bastante sucesso nessa época, sobre a Chalana que Passa e tal. Só por curiosidade, né, o título, L'Atalante, esse cara que escreveu o roteiro, Guiné, ele quis homenagear o avô dele, que tinha comandado uma fragata com esse nome, L'Atalante, né? Ele botou esse título no roteiro. E aí o Nuné escolheu esse roteiro. Quando mostrou pro Vigor, qual foi a reação dele? O que eu vi foi que ele não tinha gostado muito da história. Literalmente, né? Mas que diabo é isso? Não tem nada aqui para mim, não tem nada aqui para filmar, né? Foi essa. Aí um outro amigo dele convenceu o tal do Albert Rierat, né? Falou, não, mas aquele velho chavão, né? Não é tanto a história em si, mas é como você conta ela e tal. E eles reescreveram o roteiro. Ele convenceu ao Vigor de que ele poderia dar a marca Vigor, né? Mesmo naquele material ali que era sem apelo nenhum para ele, né? E realmente acho que é esse o grande lance do filme, né? Porque para quem não viu o filme, basicamente ele trata de um casal recém-casado, a moça de uma cidade pequena, que casa com um cara que é ele é como é que se chama lá? O comandante, né? O comandante de uma pequena embarcação, né? Que se chama o Atalante. E aí eles passam a viver no barco, né? Então ele vive de comércio, eu acho, né? Então ele tem lá o Père Jules, né? Que é o marinheiro dele lá, que é o Michel Simon, né?
grande ator do período no cinema francês, mas que faz esse personagem, o pai Jules, né? Père Jules, que eles chamam, e que é o cara que para mim é a figura do anarquismo ali naquele barco, né? Porque é o cara que ele não respeita. Eu vou mais além, né, cara? Não só nesse barco, como na vida própria dele. Ele era realmente um cara assim, meio porra louca. Michel Simon? Inclusive tinha fixado mais ainda essa imagem poucos anos antes, 1 ou 2, fazendo lá o Budu, né? O filme de Jean Renoir, que ele é mais anarquista ainda, né? Aqui ele é um pouco menos. Né? É verdade. Mas, assim, o Michel Simon, né? Ele é um ator muito versátil, né, cara? Se você Alguns comparam ele com o Charles Lawton, assim, no sentido de ser um cara meio bruto, né? Um cara bruto, um cara forte. Mas é um cara que interpreta irascível. Qualquer tipo de papel numa época que isso não era muito comum, né? As pessoas costumavam ficar mais ali no seu cercadinho, no seu quadrado, né? Interpretando um tipo. A história interessante é que o Nuné falou assim, além disso, além de eu escolher o roteiro, vamos arrumar atores conhecidos dessa vez. Chega de vizinho, né? Parece que aquele inspetor magricelo, estranhíssimo lá do Zero de Conduta, aliás, era síndico do prédio do Jean Vigo, cara. É sério isso aí. O cara uma vez bateu na porta dele para cobrar lá o condomínio atrasado. Ele falou, que bom, que bom que você veio na hora certa. Eu tô precisando de um cara para... Enfim... Volta pro o cara Atalante. Nunca recebeu o aluguel, né? Provavelmente. Volta pro Atalante. Ele falou, vamos atrás de atores conhecidos. Eu pensei no Michel Simon. Será que dá? Será que não dá? Aí foram falar com o Michel Simon. Tá, e você dirigiu o quê? Aí ele falou, bom, o meu filme anterior ele foi banido. Ele, porra, muito bom. É esse que eu quero fazer. E tem a Dita Parlot, que depois vai fazer até A Grande Ilusão, né? Que é o filme do Jean Renoir também, que é um dos marcos aí do cinema. Muitos consideram o Atalante como esse marco, seria o marco inicial. É sempre controverso falar essas coisas, né? Mas seria o marco inicial do realismo poético francês, que é esse movimento aí que dura cerca de 6, 7 anos, e a gente já tratou um pouco quando a gente fez um episódio do Jean Renoir, a gente fez um episódio do Marcel Carné, né? Que tem uma parte da sua carreira relacionada a esse movimento. E tem um elo grande aí, né? Pelo menos num cara que é o Maurice Robert, né? Que é o compositor desse filme. Que vai fazer, Cais das Sombras, o cara que morreu cedo também, morreu em 40, mas até o Trágico Amanhecer, né, do Carnet, o Le Jour se lève, é um filmaço que a gente gosta muito, a música é dele também. Aí, como eu estava dizendo, é um filme, uma história bem simples, né, eles se casam e vão viver no barco, né, e aí é que tem aquela coisa, né, que aquele barco ali o barco mesmo e aquele confinamento é uma metáfora para o casamento, né? Sim, verdade. Total, né? Tem a procissão, logo que sai da igreja já vai direto pro barco, né? Sim, e é muito interessante aquela procissão, né? Porque as pessoas vão falando dela, né? Nossa, ela sempre foi meio assim, maluquinha, vai casar com um cara que vai morar num barco, não sei. E aí tem os problemas que o casamento tem, né? Você começa aquela paixão, não sei o quê, aí depois vem, né, algumas coisas para você resolver, alguns conflitos e tal. Tem toda essa trajetória e depois o retorno dela, né? Ela chega a abandonar o barco, literalmente. e aí tem essa coisa de eles sentirem saudade um do outro, né? Um vazio e tal, numa cena também muito lúdica, né? Aliás, uma das melhores sequências do filme é aquela, né? Da cama, né? Cada um na sua cama. Cada um na sua cama e do mergulho dele, né? Quando tem aquela história que ela conta, logo no início do filme, que ela conta pra ele que quando ela era menininha, não sei o que, ela fazia essa brincadeira, ela afundava a cabeça num tonel lá de água, lá numa bacia de água, tentando ver o rosto do que seria o amado dela no futuro, né? Uhum. E aí ele fica brincando com aquilo, mas no momento de desespero, quando ela abandona o barco e fica na cidade, eles se separam, ele resolve mergulhar na água para ver se encontra ela lá embaixo, né? Quer dizer, um momento... Sim.
meio lúdico ali, com o uso de fusões também, e ela finalmente aparece no fundo do mar, metaforicamente, né? Tem uma longa cena, tem várias longas cenas, né? Provavelmente até filmada em estúdio, né? Porque parece que eles alugaram uma barcaça para o filme. E também construíram uma réplica dessa barcaça no estúdio da Gaumont para fazer as internas, quando estão nas cabines lá, aquela cabine do Michel Simon, do Père Jules, que ele tem uma enorme coleção de quinquilharias ali, relíquias que ele coletou em todos os portos por onde ele passou, e aquele corpo todo tatuado dele. Ele é uma figura, né, lendária, assim, colecionador de histórias e de vivências, e ao mesmo tempo que tem essa brutalidade. Depois a gente vai ver que talvez ele seja o cara mais consciente do filme ali, com a sensibilidade, ele que vai conseguir um bom desfecho, né? Ele que vai resgatar, né? Mas tem uma sequência que eu acho que é emblemática, que é aquele momento, aquela sequência em que tem uma aproximação da personagem da Jeanette, né, que é a Dita Parlot, com ele, né? Que você vê um encantamento de um pelo outro, pelo universo, esse universo tão diferentes, né? É quase uma Bela e a Fera aquilo ali, se você pensar. Verdade. É quase uma Bela e a Fera. Tem um encantamento e, assim, não fica nada explícito de uma traição, uma coisa, mas o marido, ciúmes, Jean, né? ele quebra tudo, né? Então, um evento normal no casamento, né? Você sente ciúme, você briga, você reconcilia, né? Você tem momentos de tédio, você tem momentos, né, que você quer fazer outras coisas. Então, tá tudo no filme ali, né? E uma coisa que eu achei interessante também, que ele utiliza muito no filme, é que não tem uma preocupação com a questão da temporalidade, né? Então você tem uma cena que eles estão fazendo alguma coisa na embarcação e que eles estão lá alegres, felizes um com o outro, não sei o quê, e na cena seguinte, assim, no plano seguinte, sem ele utilizar nenhuma técnica para mostrar para você que o tempo passou, eles simplesmente estão com outra roupa e estão num bode lá, né? Estão em crise, estão tudo um tédio, não sei o quê. Quer dizer, ele vai juntando essas coisas sem se preocupar muito com quanto tempo passou entre esse plano e esse outro plano, né? E acho isso também um reforço para essa metáfora do casamento, né? Então, porra, é um filme que eu passei a apreciar muito mais depois da primeira vez que eu vi, né? Depois que casei e mais maduro também, né? Como cinéfilo, né? Porque eu vi esse filme como, talvez vocês tenham visto também, porque o que começou a trazer atenção mais para esse filme foi quando em 62 ele apareceu lá numa lista da Sight and Sound. Porque até então esse filme estava, acho que quase totalmente esquecido, né? Fora da França. Na verdade teve aquele famoso resgate de 47. Em 47 esse filme foi exibido em sessão dupla com o Zero de Conduta em Nova York. Daí ele começou, né, a ganhar o mundo. Isso foi quanto? 47. No pós-guerra, né? Mas eu acho até que cabe rapidinho falar das versões. Eu tinha comentado 6 versões, né? O Jean Vigo, ele não montou nenhuma delas, né? Porque quando acabou a filmagem, ele já estava acamado e não saiu mais da cama. Acho que ele morreu um mês depois, né? Na verdade um pouquinho mais. Ele morreria em outubro. Acabou a filmagem em janeiro. Não, mas um mês depois que lançaram o filme, eu acho. Em fevereiro, ele deu instruções lá pro montador, que era um tal de Louis Chavance, que era até um cara que eles pegaram, um cara justamente que tinha experiência de trabalhar com questão do som e tal. Ele deu instruções para esse cara montar. Parece que fez uma versão ali de 85 minutos, né? E essa versão ele foi exibida só ali pro pessoal mesmo do estúdio, da Gaumont, da equipe, e ficaram decepcionados, incompreensível, né? Passou ali, na verdade essa versão passou em abril, né? Abril ficou pronta, de 34. Acharam pobre, sem conteúdo, som ruim, incompreensível, a Gaumont, os produtores. E aí, totalmente à revelia do Vigo,
que a essa altura provavelmente não estava mais nem se importando mesmo com nada, né? O Chavans foi obrigado a fazer cortes, né? Essa versão caiu aí para 69 minutos, uma coisa assim, quase 20 minutos de cortes. Aí que tem essa coisa de mudar as músicas para música, a Xalana que passa, mudar o título. Essa é a versão 2, a versão que daí estrearia ali por setembro, mais ou menos, de 34, essa versão. Tá? Aí sim, um mês depois morre o Viggo. Né? Não dá nem para saber se ele chegou a ver essa versão. Né? Mas essa versão também foi um fracasso. Também foi um fracasso e desapareceu. Né? Só em 1940, um cara que trabalhou lá na montagem dessa versão de 60, era 84, agora eu achei aqui, 84 minutos, a versão, vamos dizer, do Viggo, né? Não feita diretamente por ele, mas por instruções dele. 65, aqui foi distribuída comercialmente e também foi um fracasso. Em 40, teve um rapaz lá chamado Henri Beauvais, que já tinha saído da Gaumont e talvez se sentindo um pouco culpado, ele tinha comprado o filme e decidiu remontar como achava que era lá a versão do Viggo. Essa versão saiu em 40. Foi essa versão, a versão de 40, a versão do Henri Beauvais, que foi a versão dos cinéfilos, vamos dizer, a versão que criou o mito, que ajudou a criar o mito Viggo nos anos 40, anos 50, que as pessoas viram. Né? Depois teve versão feita pelo Henri Langlois, que ele pegou essa versão do Beauvais, que também não era completinha, e botou outras coisas, ele chamava de versão estendida, não sei o que, foi exibida na Cinemateca Francesa, por ali também. Beleza, a quinta foi nos anos 90 que a Gaumont chamou a responsabilidade, não, vamos fazer uma restauração sincera, vamos fazer uma restauração aqui honesta, de acordo com... Né? Eles procuraram material, versões, cópias, no mundo todo, acharam coisas no BFI lá em Londres, no British Film Institute, e divulgaram que tinham remontado finalmente em 90 a versão parecida com a original. Tarará. Mas essa que foi feita com a ajuda da filha do Jean Viggo, que era uma crítica, não? Essa foi depois, né? Essa foi depois, aí foi a sexta, porque aí a filha, a Lucy Viggo, e um outro historiador, o Bernard, me esqueci o sobrenome dele, Essenschit, uma coisa assim. Eles rejeitaram essa versão da Gaumont, tá? Disseram que não estava fiel nisso, naquilo, e remontaram. E aí em 2001 é a versão da Lucy Viggo. Que aí entra o Scorsese. Que é essa versão que está na Criterion, que é essa versão que a gente vê hoje. Que é a versão do Film Foundation do Scorsese. Né? Pelo menos 6 versões ao longo do tempo. Tá? Não dá para saber. Tá. Hoje a gente tem o quê? 1h29. Você vê que a propalada inicial lá do Viggo era 24, então tem coisas a mais, talvez, sei lá, não sei. Mas, enfim, é o que a gente tem hoje. Né? Tem até um extra do DVD que eu não cheguei a assistir todo ali, que ele faz tem uns 40 minutos de duração, que ele faz a comparação das diversas versões. Ali provavelmente tem uma luz aí maior sobre essa questão do que ficou numa e saiu da outra e tal. O fato é que esse filme encanta muita gente, né? De novo, o Truffaut diz que assistiu quando tinha 16, 17 anos e ele viu num cineclube que ele frequentava, sem saber nada sobre o filme, e ele disse que ele ficou tão encantado com o filme que ele só se deu conta da idade do filme, que era um filme da década de 30, né? Do início da década de 30, quase metade da década de 30, e só que ele achou que era um filme tipo contemporâneo dele, né? E ele foi sem saber nada. Ele disse que ele confiava lá no cineclube que ele frequentava, que dava boas dicas, e ele foi ver o filme e se encantou totalmente, né? O Scorsese é outro que adora também, né? Considera um dos filmes mais importantes também. O Michel Simon dizia que o Viggo tinha sido um dos poucos diretores que tinha entendido ele, né? Que tinha entendido que precisava dar liberdade para ele criar. Diz que tem muita improvisação do Michel Simon no filme.
Justamente naquela sequência da cabine com a Dita Parlot, que ela pede para ele colocar a saia na frente. Aquilo ali tudo dá a situação geral e deixa o Simon se virar lá que vai sair bom, né? Tem outras cenas legais com ele, que é aquela cena que ele toca o disco com a unha, né? Ele acha que tá tocando o disco com a unha, né? Ele começa a girar, limpar o disco, aí ele passa a mão no disco, o disco começa a vir uma música. Ele, que porra é essa? Aí passa de novo, a música vem. Uhum. Aí depois ele vai ver, e a gente vai ver também, que na verdade é o cara tocando um acordeão do lado dele, né? E o Jean Dasté, chegaram a pensar para esse papel do Jean, sempre Jean, né? O Jean Gabin. O papel do Jean, chegaram a pensar no Jean Gabin. Sabia. Né? O Jean que seria um outro tipo de personagem, né? Não seria um cara tão sensívelzinho ou tão, né, como o Jean Dasté. Eu achei que para essa história ficou bom. Ficou melhor. Não sei se daria para ser o Jean Gabin ali. Ia dar outro tom, né? O Jean Gabin é mais um galã, né? Esse cara não bater mais de frente, né, com o Michel Simone. É mais difícil para ele. Dá logo um socão no Michel Simone. Mas o Viggo, ele conseguiu trazer um dos meninos, né? Para fazer o... Sim, Louis Lefebvre, né? O Louis Lefebvre. Que ele reconhecia, ele sabia que o garoto era péssimo, né? Que o garoto não... Que faz aquele menino que é o ajudante ali? Isso, é o cabin boy lá. Que é o cara do acordeão, que toca o acordeão no final. Isso. E ele é o primeiro lá do Zero de Conduta, né? O primeiro que a gente vê, o que tá sozinho no vagão do trem antes de chegar o amigo. Tá. Aquela coisa toda, né? E assim, realmente, você vê que não é um ator ali, né? Você vê que é um garoto que foi captado no parque lá, totalmente amador. Mas é um papel tão pequeno, né? Mas ele reage em alguns momentos assim ao Michel Simon, né? Ele dá uns esporros ali. Tem aquela hora que ele tem que jogar o gato. Digo que teve toda uma história com os gatos nesse filme Nossa, que o Michel Simon acabou adotando gatos ali do filme. Eles usaram 10, 12 gatos, sei lá. Tem um gato que fica nas costas dele, né? Tem um momento que ele se abaixa, ele levanta, o gato tá lá se equilibrando, feito maluco nas costas dele. Mas é um filmaço, cara. Então, tem alguns eu vendo esse filme depois de ver outros filmes, né? Tem até a questão que o Truffaut fala do Aurora, né? Lembro também, né? Lembro, mas é que não tem... Assim, não tinha essa relação porque as pessoas não viram esse filme do Jean Reno, né? Mas tem essa coisa da cidade ser uma questão de corromper, né? De corromper as relações. E aí a mulher vai pra cidade, iludida, e a cidade não é também aquilo que ela esperava que fosse, né? Uma outra coisa. Ela meio que se desilude. Essa questão da cidade, né? Como ela via o que poderia ser, e tem aquele personagem que é um mágico, meio charlatão, meio que vem de gigangas, né? O cara que... Quer pegar ela. Que quase leva ela ali, né? Começa a dançar, e aí depois o Dasté vai lá e dá um safanão no cara, né? A Juliette quer ver a cidade, ela quer conhecer a cidade, aquela coisa, né? Da moça do interior. E ele até vai pra lá, mas acaba dando errado, porque o Michel Simon vai pra farra e não volta mais, e não pode deixar o barco sozinho. Acaba que ela vai meio que fugida, né? Depois. Isso. E é interessante até os planos, né? Que eles fizeram, as filmagens de locação em vários canais ali, nos arredores de Paris, e tem um momento em que a gente vê eles entrando, quando eles chegam em Paris mesmo, eles entram num canal, que se você já viu aquele filme do Renoir, aliás, do Marcel Carné, o Hotel do Nord, você reconhece aquele lugar ali, que é onde tem cenas famosas ali do Louis Jouvet com a Arletty. Quase um personagem do filme, aquele canal de Saint-Martin, e tá ali nesse momento que ele chega em Paris, e aí
eles até aportam ali, não saem, né? Depois já sai da cidade, ela vai acabar indo. Agora, a coisa curiosa é que o Michel Simon, o Père Jules, depois vai... Ah, não, vou lá achar ela. Tipo, sim, você vai achar uma pessoa que está perdida em Paris. É assim, super fácil, né? Mas ele é um marinheiro vivido, né, cara? O cara ali... Via a quantidade de tralha que ele tem ali, cada coisa de um lugar do mundo. E no final ele identifica pela música, né? Eu acho que ele tá passando e escuta a música não é? Ele Acho escuta que a música pela rua e olha pra dentro do bar, ela tá lá, né? Isso. Não é bem um bar, é uma... Eu acho que é um bar, é como se fosse uma jukebox antiga, assim, que ela escolheu o disco e botou lá o disco. Não era isso? Sei lá. Jukebox, né? Você podia entrar no lugar, tomar uma coisa e tocar uma música. O fato é que o cara que hoje é um mito, uma referência, um gênio, ele os seus filmes foram um fracasso, né? Ou banidos ou insucesso, que já foram tirados de exibição, né? Como é o caso desse. E para piorar, é o cara que já vinha com esse problema de saúde há anos, né? Agravou demais, não saiu mais da cama, né? E em outubro de 1934 ele faleceu. Parece que a causa oficial ali foi septicemia, né? Mas claro, causada aí originalmente pela questão da tuberculose. Ele morreu, pelo que consta, nos braços da Lidu, da esposa, deixando a filha Lucy, né? De 3 anos na época, né? Ela viveu até 2017, a Lucy. Ela virou crítica, né? E parece que tanto ele, Jean Vigo, quanto a esposa, quanto a Lute e o pai dele, né? Estão enterrados no mesmo túmulo, né? No cemitério em Paris. Estão todos juntos ali. Agora, isso aí que você falou, cara, é uma coisa que a gente já repete aqui, né? Os caras, muitas vezes, eles são tão à frente do seu tempo que realmente o tempo deles não os entende, né? Eu acho até que os críticos, o que os críticos viram como defeito, né, de não entender, mas espera aí entra esse personagem assim, assado, não tem a passagem de tempo, ou os elementos meio surrealistas, né, do filme, do cara mergulhar e ver a imagem da mulher de uma maneira meio lírica, que possa passar talvez pro que o crítico esperava do filme como um elemento assim surpresa a ponto de o cara não entender, é justamente o que tem a assinatura, graça, né? A assinatura do cineasta ali, né? E a graça da coisa, porque senão seria mais um filme, sei lá, mas um filme comercial da época, e pro crítico, como ele esperava ver isso, né? Quando vem um elemento diferente, uma coisa inusitada, talvez ele reconheça na época como um defeito, né, de execução, uma coisa. Eu acho que é uma coisa interessante quando a gente fala de um cara influenciado pelo anarquismo, que assim, o anarquismo não é só no tema, né, no assunto da história do que está sendo mostrado, mas na própria maneira de fazer o filme. É a abordagem, é o que eu falei lá, a propósito do início é isso, né? É a abordagem dele. Você subverter o tradicional, né, da indústria. Então tem coisas aí hoje em dia que talvez alguém julgue super modernas, né? E já tinha gente querendo pensar fora da caixinha. muito tempo atrás, né? Mas eu acho que tá bem, né? Dizemos a carreira dele. A culpa não é nossa, né? Se ele não fez mais filmes. É isso. Pedro Bizelli é o nosso especialista aqui em cineastas que morreram antes dos 30 anos. Né? Já fez o Mário Peixoto. Mário Peixoto. Não, o Mário Peixoto não morreu cedo, ele só não fez mais nada, né? É verdade. Acabou a carreira antes dos 30. Né? Não, mas filmes dos anos 30, né? Eu tô fazendo bastante. Também, né? É verdade. Mas vocês já fizeram, só uma curiosidade aqui em off, vocês já fizeram alguma coisa daquele cineasta russo, Mark Donskoy? Donskoy, não. Pô, esse cara é legal. É o que fez a infância de Gorky, fez a trilogia, Gorky, né? Fez aquele A Mãe também. É um filme meio, aí já é um filme mais panfletário, assim, revolucionário, né? Mas é bom também. A Mãe não é do... Não, é só Pudovik. Do Pudovik. Desculpa, eu me confundi. Ele tem um filme que chama Mate.
Mas enfim. Não, mas eu acho que eu sei qual que é que você está falando. Tá. É. Mas eu acho que eu sei qual que é que você está falando. Tá. Mas vai pra lista, vai pra lista, a lista é grande. Esse filme, inclusive tem algumas características assim, né? Esse ator que fez o pai Jules, né? Uhum. Com alguns atores desse Infância de Gorky, né? A maneira de você pegar um tipo, né? Um tipo francêsão brutão, né? Da época e colocar ele como uma soma, né? De personagens da época, assim, né? O cara que é um marinheiro, ao mesmo tempo ele é um aventureiro, aquele cara que já lutou numa guerra, e você monta, né, um personagem complexo a partir disso, né? Esses filmes do Don Skoy eu acho legal também, a maneira que ele monta os personagens, né? Então tem uma matriarca, esse Infância de Gorky, tem outra figura que é o irmão dela, né? São vários tipos russos, né? Que ele junta em personagens-chave, assim, eu acho bacana. Agora, só fazer uma consideração, pode ser a minha final, que é a seguinte, estava reparando também, esqueci de comentar antes, que apesar dessa tragédia pessoal do pai assassinado, provavelmente, né, da doença e tudo mais, né, os filmes deles são, além de bem-humorados, eles têm finais, no mínimo, abertos, né, mas na maioria das vezes eu acho que esperançosos, assim, não vou dizer felizes, mas esperançosos. Quando você vê aqueles garotos caminhando no telhado, a gente não vê eles morrendo, a gente não vê eles sendo presos pela rebelião. Não, como assim? Tem uma esperança de que vai dar certo aquela revolta. Não sei se já ou no futuro. O casal se reconcilia no Atalante. Não só se reconcilia, mas como o último plano do Atalante é aquela câmera aérea percorrendo o rio, né? Quer dizer, a vida continua ali, né? Tem todo um caminho pela frente do Atalante, né? Da embarcação. Ele tem esse viés, né? De terminar de forma positiva, né? Ele é raivoso, assim, no sentido de colocar essa rebeldia, mas tem uma coisa também sensível ali, uma coisa esperançosa, vamos dizer. Sim. É um cineasta a ser aprofundado visto e revisto pelos nossos ouvintes. Esse é um cineasta que dá pra você rever, né? Daqui a um tempo e você pega outras coisas. Os filmes são bem ricos, né? São profundos, né? Mas beleza, cara. Acho que tá de bom tamanho. Obrigado aí, Pedro, pela tua participação. Adoro esse cineasta, esse diretor. Muito legal. Obrigado mais uma vez por ter participado, Pedro. Maravilha, eu que agradeço. Valeu, Alexandre. Valeu, Fred. Até. Abraço!